Então, ó, dentro da progressão geométrica, a gente vai ter alguns elementos que eu comecei a comentar ontem sobre eles. Quais elementos que são aqui obrigatórios para eu poder conseguir descobrir se é uma progressão geométrica ou não? Dentre os elementos, eu tenho o A1, que é o meu primeiro termo, igualzinho na PA. Eu tenho o AN, que a gente chama de enésimo termo. Então, ó, A1, primeiro termo. AN, enésimo termo. E esse enésimo termo, quando a gente tem a minha PA, é o termo que eu estou procurando, ou o último termo da PA em questão. Então, se eu tenho uma PA com 5 termos, qual que é meu último termo? O A5, o quinto termo. E por aí vai. A gente fala enésimo, porque esse N quer dizer o quê? É uma incógnita, é um termo que não tem como eu definir que sempre vai ser aquilo, ele pode variar. Beleza. Outra coisa que a gente tem, que eu falei que é um dos fatores que diferencia a PA da PG, é a razão. Porque na PA a gente tem a letra R, na PG a gente tem a letra Q. E aí eu comentei que por que é a letra Q? Porque lembra quociente. Para eu descobrir uma razão de uma progressão geométrica que trabalha com multiplicação, eu tenho que fazer operação contrária. Operação contrária de multiplicação, divisão. Toda divisão tem um quociente. Por isso a letrinha Q para representar. Então, basicamente, a gente tem esses elementos. Aí, dentro da PG, assim como na PA, a gente tem termo geral. E aí, aqui no termo geral, vou escrever de um lado o termo geral da PA e do outro lado vou escrever o termo geral da minha PG. Então, ó, o da PA, que a gente já fez um monte de atividade, fez provinha e tudo, era AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes o R. Quando a gente fala em PG, é um pouquinho diferente. Porque esse aqui agora a gente está falando de multiplicação. A PA a gente falava de soma. Então, dentro da PG, o que vai ser esse termo geral? AN é igual a 1, até agora está tudo igual. Só que aqui era mais. Aqui agora vai virar vezes. Beleza. Aqui eu tinha essa razão, que era o R. Aqui vai aparecer o Q. Essa razão multiplicava o N menos 1. Na PG, eu vou elevar a N menos 1. Então, mudou. A fórmula é totalmente diferente, tá? Então, ó, da PA é essa formulazinha que a gente trabalhou do termo geral. E da PG é essa formulazinha que a gente vai usar aqui agora. Outra fórmula que a gente... Isso a gente está falando de progressões finitas. O que é progressão finita? Ó, começou e terminou. Se eu quero saber lá o quinto termo, eu sei que ela começa e termina no quinto. A gente tem as progressões infinitas também. Mas por enquanto a gente vai só nas finitas. Então, ó, isso, termo geral e termo geral. Outra fórmula que a gente tinha visto lá na nossa PA era da soma. Soma dos termos. E aqui eu vou colocar aqui, finitos. Porque a gente está trabalhando com progressões finitas, que tem início e fim. E a gente tinha a formulazinha da PA. E eu vou mostrar a formulazinha da PG. A formulazinha de soma da PA era SN, ou seja, soma dos números é igual a 1 mais AN vezes o N dividido por 2. Ou seja, primeiro termo mais o último termo multiplicado pelo número de termos que eu estou analisando dividido por 2. Beleza. E na PG, qual que é essa fórmula? A soma dos números vai ser
A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Então, como que eu vou identificar as fórmulas? Primeiro, pela letra, que aqui aparece o R de razão e aqui aparece o Q de quociente, que é da razão da minha PG. Segundo, na progressão geométrica vai ter expoente. Ó, aqui está elevado a N menos 1, aqui está elevado a N. Então, por que que tem expoente? Porque quando eu multiplico muito, imagina, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu não poderia fazer 2 elevado a alguma coisa? Então, elevou, eu sei que é progressão geométrica. Sem elevar, eu sei que é progressão aritmética, que trabalha com soma. Aqui eu trabalho com multiplicação. E aí, quando eu quero somar muita coisa, a gente multiplica. Quando eu quero multiplicar muita coisa, eu elevo. Tá? E daí vai ter essa diferença dessas duas formulazinhas aqui. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, coloquei uma PG aqui. PG é 2, 4, 8, 16. O que a gente vai fazer? Eu vou retirar os elementos que eu tenho. Eu tenho o primeiro termo, o N, o AN, a razão. Eu vou querer, a partir dessa daqui, calcular o meu 10º termo. Tá? Então, ó, quem é meu A1? Ou seja, onde começou tudo? Qual que é o primeiro termo que aparece aqui para mim? O 2. Quem que vai ser o N? Ou seja, qual que vai ser o número de termos dessa PG? Se eu quero o 10º termo, o N vai ser 10. O AN, ele vai mudar, porque aqui está a N de enésimo termo. Agora, eu sei qual termo que eu quero. Eu sei que eu quero o A10. Só que isso aqui, gente, se vocês esquecerem de trocar, não muda nada não. Pode ficar bem tranquilo, tá? É só lembrar que esse é que eu estou procurando. E aqui eu substituí o N pelo dezinho, que eu acabei de usar em cima. A razão, ou seja, de quanto em quanto eu estou multiplicando. Como que eu vou saber? Pega dois termos consecutivos, e aí, consecutivo aqui, é que vem um depois do outro. Não pensa, não fica fechado naquela ideia de consecutivo, de que tem que ser 1, 2, 3, 4. Lados naturais, não. Eu tenho antecessor e sucessor aqui também. Só que aqui eu estou trabalhando com multiplicação. Então, quem vem antes do 4? O 2. Então, anterior é 2, posterior 4. Ou anterior 8, posterior 16. Ou ainda, anterior 4, posterior 8. O importante é que eu pegue dois consecutivos. Então, por exemplo, se eu pegar esses dois aqui, o próximo, beleza, consecutivo. Pego o da direita, dividido pelo da esquerda. 8 dividido por 4, 2. Qual que é a minha razão? 2. Beleza. Eu quero o 10º termo. A formulazinha para eu achar o termo vai ser a fórmula do termo geral, que é AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Vou substituir tudo aqui agora. A10 é igual a A1, que é 2, vezes a minha razão, que é 2, elevado 10 menos 1. O A10 vai ser 2 vezes 2 elevado a 10 menos 1, 9. Aqui eu tenho propriedade de potência. Potência de mesma base. Conserva a base e soma expoente. Então, meu A10 é 2 elevado a 10. Ou, já achando a resposta que depois a gente vai ter que calcular, 1024. Então, quem que é meu 10º termo? 1024. A diferença da PA para PG. Na PG, a gente vai trabalhar com números grandes. Porque, ó, 10º termo já está no 1000. E o 11º? Isso aqui vezes 2, 2048. Então, a gente só vai aumentando com uma proporção muito grande, que foi o que eu brinquei da fofoca. Tá? Que vai multiplicando, 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 e aí eu vou achar valores muito grandes.
Então, essa primeira aqui seria o primeiro exemplo de uma PG, que como a razão é maior que 1 aqui, ela é uma PG crescente. Mas dava para ver aqui, ó, sem pensar muito na razão. Ó, 2, 4, 8, 16. Está aumentando? Então, crescente. Beleza, bonitinha. Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Então, ó, próximo exemplo, então. APG 16842 e eu quero o 10º termo. Primeira coisa, vou identificar as minhas partezinhas que eu preciso. Quem eu preciso? Primeiro termo, número de termos, enésimo termo e razão. Então, ó, meu primeiro termo que aparece aqui agora, 16. Número de termos, ou seja, quantos termos, até onde eu vou? Vou até no 10º. A N, ou seja, quem é meu enésimo termo? É o que eu estou procurando, que é o meu A10. Qual que é a razão? A partir do momento que está diminuindo, eu estou fazendo isso aqui como se fosse uma divisão. Ó. 16 dividido por 2, deu 8. Dividido por 4. Então, é alguma coisa dividido por 2. Para não deixar escrito desse jeito, a gente coloca 1. Então, qual que é a razão? 1 sobre 2, ou meio. Ou ainda, que é triste, eu não consigo entender. Pega os dois, que eu falei, os dois consecutivos, e faz o da direita dividido pelo da esquerda, a mesma coisa. 4 dividido por 8. Simplificando, ou seja, dividindo tudo por 4, 1 sobre 2. Então, a razão é 1 sobre 2, ou meio, do jeito que vocês quiserem chamar. Beleza. Agora, eu vou jogar na formulazinha. Qual é a minha fórmula? A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, vou substituir isso tudo aqui. Substituindo, vai ficar A10 é igual. Primeiro termo é 16, vezes a razão, que é meio, elevado a N menos 1. Então, ó, N menos 1 vai ser 10 menos 1. Vai ficar desse jeitinho. A10 é igual a 16 vezes meio elevado a 9. Gente, agora vai vir propriedadezinha de potência que nós estamos estudando em matemática 1, que a gente estava estudando. Por quê? PG tem tudo a ver com questão de expoente, que é a matéria que a gente está vendo. E aí, eu vou tentar transformar tudo na mesma base. Então, como que eu faço? O 16 é a mesma coisa se eu fosse fatorar o 16. Divide por 2, deu 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, deu 1. Ou seja, é a mesma coisa que 2 elevado a 4. A 10 é igual a 2 elevado a 4 vezes. 1 meio é uma fração. Eu quero transformar ele em base 2. O que eu vou fazer? Vou fazer aquela propriedade de inversão. Como assim? Quem estava embaixo vem para cima, quem estava em cima vem para baixo. Então, ficaria 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2. Tá, só que quando eu faço isso, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Se era positivo, vai ficar negativo. Porque a gente, normalmente, eu pego daqui e transformo em fração para resolver. Só que na nossa PG, a gente vai poder fazer o quê? Isso. Fazer o inverso, o caminho inverso, que a gente vai usar muito lá no exponencial, vocês vão ver daqui a pouco. Beleza, agora potência de mesma base, posso reduzir. Repete a base e soma expoente. 4 com menos 9 deu menos 5. Ah, Ketri, mas aqui eu não consegui acabar. Agora a gente volta ele para a fração. Vai ficar meio elevado a 5. Então, meu 10º termo vai ser o 1. 2 elevado a 5, 32. E aí, vocês podem deixar
ou em fração ou em decimal. Ah, eu quero fazer esse decimal, eu quero fazer 1 dividido por 32. Ó, deu 0,03125. É um número muito pequenininho. Mas é lógico, eu não estou dividindo sempre por 2. O que ia acontecer com essa PG, para vocês entenderem aqui? Quando ela é decrescente, por que fica assim? Tava 16, 8, 4, 2. Para quem gosta de escrever os números, a dica é essa daqui da decrescente, ó. 2 dividido por 2 deu 1. Agora eu vou começar a escrever tudo, só que da seguinte forma, coloca 1 em cima. 1 vezes 2, 2. 1 em cima e embaixo. 2 vezes 2, 4. 1 em cima, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E por aí vai. Como eu queria o 10º termo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui. Para quem não gostar desse caminho, existe esse caminho. Mas aqui era o 10º. Pode aparecer pedindo o 100º termo. Imagina ter que escrever 100 números. Aí não compensa. Eu indico sempre que vocês já se acostumem a fazer pela formulazinha. Mas se não quiser, pode fazer sim, só que vai demorar mais tempo. Então, ó, agora a soma dos termos da PG finita. Eu quero a soma dessa PG aqui dos 10 primeiros termos. Então, vamos lá. Vou tirar todos os dados que eu tenho que tirar. Quais são esses? O A1, o N, o AN, a razão. São os primeiros dados que a gente vai retirar sempre nas PGs. O A1, primeiro termo. 2. O N, o número de termos. Se eu quero a soma dos 10 primeiros, eu quero 10 termos, o número é 10. Qual que é a razão? Ou seja, de quanto em quanto estou multiplicando? De 2 em 2. O AN aqui seria o meu A10. Beleza. Só que para eu poder calcular a soma, olha a formulazinha. Soma vai ser A1 que multiplica o Q elevado a N menos 1 sobre o Q menos 1. Então, eu preciso me preocupar com quem é o último termo? Quem é o A10? Não, não preciso. Diferente da PA, que na PA a gente precisava. Então, aqui eu já posso vir substituir direto. S10, ou seja, a soma dos 10 primeiros vai ser 2 vezes a razão que era 2 elevado a 10, porque eram 10 termos, o resultado menos 1. E isso ainda dividido por 2 menos 1. Então, ó, soma dos 10 primeiros termos vai ser 2 vezes 2 elevado a 10, 1024, menos 1, sobre 2 menos 1, 1. A soma dos 10 primeiros termos é 2 vezes 1024 menos 1, 1023. Então, a soma dos 10 primeiros termos é 2 vezes 1023, que deu 2046.